Setuba, o Pinhal Novo. Então, é muito cansativo. É a certeza de que o Senhor não dá uma prova maior do que aquilo que nós conseguimos aguentar. Porque, efetivamente, e apesar do cansaço, o Senhor renova as minhas forças a cada dia. O Senhor tem feito isso a cada dia. E, acima de tudo, o Senhor me dava uma força em dobro. Porque eu não somente dou aulas em Lisboa, como eu acompanhei todo o percurso do meu irmão no hospital. Então, eu chegava sexta-feira, por volta de umas 7 horas, por aí, 7h30, ia direto para o hospital, ficava lá. No dia seguinte, eu voltava, cuidava da minha casa, com o auxílio precioso do meu marido, porque se não fosse ele nesses tempos, posso garantir para vocês que eu não estaria de pé. E eu cuidava dos meus pais, do meu irmão, e eu não saía do lado daquele leito, porque eu sabia o que Deus estava fazendo. Amém. E é isso que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Amém. Eu falei com o pastor, o meu irmão partiu para o Senhor, eu creio que vocês viram no grupo. E a gente estava orando em casa, e eu tinha falado com o pastor que eu gostaria de testemunhar. A gente estava orando em casa, e na mesma hora o pastor me liga e fala: Dalila, eu queria saber com você. Eu falei: pastor, é muito de Deus. Porque a gente estava orando, pedindo isso para falar com o Senhor, se poderia ir lá no domingo, para testemunhar o que o Senhor fez. E nesse momento, o que eu creio que nós podemos fazer ao Senhor, a saudade é muita, a dor é muita. Escutar os áudios, escutar os vídeos, ver quem você tanto amou na vida, ter chegado ao ponto que o meu irmão chegou fisicamente, é algo desafiador, é algo que te confronta também, como dizia o pastor, mas nós temos uma certeza, a certeza da salvação. Amém. E essa certeza, ela cobre toda a dor que a gente possa sentir. Ela cobre toda a saudade que ainda virá, porque faz pouquíssimo tempo. Há uma semana eu não sabia que eu perderia o meu irmão fisicamente. Há uma semana eu estava me preparando pela manhã para tudo dar certo, para eu visitá-lo no hospital. Há uma semana eu tinha chegado sábado do hospital, vendo um olhar de paz no meu irmão, que eu não via há muito tempo. Há muito tempo. Esse olhar eu creio que eu tive a oportunidade de ver 2 vezes na vida. A primeira vez, quando tudo se proporcionou para que ele perdesse aquilo que elevava ele enquanto homem, enquanto ego humano, que ele viesse a perder e a ser humilhado, e olhar para mim e eu falar: mas você vai recuperar disso. Deus é contigo. E foi a primeira vez que eu vi o olhar de paz na vida dele. E ele teve a oportunidade de dizer com a boca dele: realmente eu estou diferente, porque se fosse em outra época eu não faria isso. E essa oportunidade que o Senhor me deu, ele reiterou e confirmou sábado passado, quando eu estava falando com meu irmão, ele em coma, e ele reagindo, abrindo o olho, a gente vendo a íris crescendo, abrindo. Quando o Senhor fala que nós somos a menina dos seus olhos, está ali. Ele reagia a toda a oração, a todo louvor, a todo toque, a todo amor que foi derramado sobre ele, estando em coma profundo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra que se encontra em Efésios 4. André, se você puder colocar na NVI, por favor. Efésios 4. A partir do versículo 17. Efésios 4, a partir do versículo 17. A gente tem, antes desse texto que eu quero compartilhar com os irmãos, a gente fala sobre a unidade na fé, a importância de sermos corpo, a importância de servirmos um só Espírito, uma mesma fé, um mesmo Deus. E em seguida, o Senhor vem falar conosco sobre, o apóstolo Paulo vem nos dar a direção sobre como nós deveremos viver para mostrarmos que somos efetivamente de Cristo. Então ele diz: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Aqui ele falava dos pagãos, gentios, é exatamente a mesma ideia. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração.
Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Todavia, não foi isto que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Não a minha e a sua verdade. A verdade. A aletheia. A verdade que vem do Senhor. A verdade que o Espírito Santo confirma em nós. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Tudo que a gente tem aqui são diretrizes. Faz assim, não faz assim. Veja isso, não veja aquilo. Diga isso, escolha as palavras. Escolha as palavras muito bem. A Bíblia nos diz, em outro lugar, em Provérbios, que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se eu digo que sirvo a Cristo, mas eu falo maledicente, se eu digo que sirvo a Cristo, mas eu só penso em coisas ruins, se eu digo que sirvo a Cristo, mas eu não abençoo o meu irmão, se eu digo que sirvo a Cristo, mas eu não tenho a capacidade de usar a palavra dele para edificar e animar quem precisa, infelizmente, eu não estou vivendo revestida do novo homem. Eu não estou vivendo sendo aquilo que o Senhor me chamou para viver. O meu irmão não conhecia a Cristo. O meu irmão veio a conhecer, creio eu, desde o Brasil, quando eu orava por ele lá. Porque, inexplicavelmente, onde ele morava, por baixo do prédio, começou a vagar um lugar que antes era de um time de futebol, para dar lugar a uma igreja evangélica. E a gente orava ao Senhor e dizia que os louvores cheguem até o meu irmão. O meu irmão sempre esteve ligado à música e ao louvor, mal ele sabia. E eu creio que desde aquela primeira oração, como aconteceu com Daniel, eu creio que eu até compartilhei com o pastor, a partir do momento que o coração de Daniel se dispôs a orar, já no campo espiritual tudo se movimentou. O coração se dispôs, não diz que Daniel ajoelhou e orou, o coração se dispôs. Então, a partir do momento que nós nos dispomos a orar por qualquer causa que seja, meus caros, o mundo espiritual entra e trabalha e age no mesmo instante. Eu não vejo, não importa. Eu não sinto, não importa. Você crê. Você crê? Amém. Eu creio. Mas a palavra também nos diz que até os demônios creem e tremem. Então não basta crer. Você tem que agir de acordo com o que você crê. Então seja corajoso, seja digno da fé que você diz ter e diga, o meu Senhor vai fazer. Amém. E dessa mesma forma, quando a gente orava, eu dizia, o meu irmão está sendo totalmente tocado por aqueles louvores. E eu telefonava e ele falava, são coisas tão diferentes da Igreja Católica, não é? São músicas diferentes, às vezes são assim umas músicas animadas, coisa estranha, né? Falei, pois é. Um dia você vai lá e vê. Por que você não visita? Ah, você acha que eu vou visitar, Danilo? Pelo amor de Deus, né? Vai visitar, vai lá.
Escuta a música, sei lá. Se você vir que estão tocando mal, vai lá dar umas dicas. E eu regressei em 2020 do Brasil. E nesse regresso, eu tive a oportunidade de acompanhar o meu irmão. Nesse acompanhamento, eu procurei ser testemunho disso que eu acabei de ler para vocês. Não sou perfeita, sou falha. O meu Senhor me auxilia muito. Mas eu procurei viver de acordo com o novo homem que já habitava em mim. Muitas vezes eu fui incompreendida, outras vezes eu fui perseguida, muitas vezes eu fui colocada de parte, fui zoada, fui deixada... É louca, ela está meio... não está funcionando direito. Porém, eu não desisti de orar. Porém, eu não deixei de crer. Porém, eu não deixei que a minha fé fosse toldada por aquilo que eu ouvia. E garanto para vocês que tem dia que é difícil. Tem dia que você pensa, o que é que eu estou fazendo? Quem são essas pessoas que eu chamava de pai, mãe e irmão e que hoje me colocam de parte e não olham para mim e veem que eu sou a mesma versão melhorada. Melhorada por Deus, transformada pelo Espírito Santo de Deus. Como que não vê? Mas não é a nossa vontade. É o Espírito Santo de Deus agindo. Tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus. E nós sabemos que isso é verdade. Há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de falar, há tempo de calar. E isso o Senhor nos garante. Aquilo que nós vemos aqui é uma série de... Para mim, é o processo que eu vivi com meu irmão. Olhando para trás, deixar a mentira, deixar a zoação total. Porque a gente se acostuma a viver de um jeito que a gente não percebe o que está fazendo. E quando a gente é confrontado, às vezes com uma outra cultura, outras vezes com uma outra visão das coisas, a gente começa a pensar, realmente, né? Porque quando eu fui para o Brasil, eu não me via como uma pessoa grossa e ignorante. Nunca me vi. Eu sempre tentei ser o maximamente educada possível. E muitas vezes eu ouvi, nossa, ignorante? Eu? Ficava, gente, mas eu só falei, não. Moça, você pode trocar aqui R$5 para mim? Aí eu, não. Nossa. E eu não entendia por quê. E quando eu regressei, eu olhei para a minha família, eu escutei a minha família e eu pensei, não é a minha família. O que está acontecendo? Eles estão sendo tão grossos comigo? Porque eu já vivia em amor. Eu não vivia me cobrando nem cobrando os outros, eu vivia em amor. Então, eu aprendi que eu estava vivendo em perdão. E eu não sabia. Eu estava vivendo em algo que a Bíblia nos fala, no versículo 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Aleluia. Esse perdoando-se, primeiro que se vocês perceberem, está no gerúndio, o que implica que é uma coisa contínua, ok? Não é eu perdoei, está perdoado. Não, não. É eu perdoei e continuo perdoando. Porque existem mágoas. O perdão não liberado cria raiz de amargura e isso cria doença física. Não se enganem, cria doença física. Ninguém sabe explicar de onde vem um cancro. Mas ele é uma raiz, dito pelos médicos. A Bíblia nos fala em raízes de amargura por falta de perdão. O assunto é muito sério. A gente acha que não tem nada a ver, não conecta uma coisa com a outra. Sim, conecta. Totalmente. Esse perdoando-se, no grego, no original, é o charizomai. Ele é exatamente a mesma raiz de amor, caritas. Que Paulo lá diz em Coríntios, se eu não tiver amor, caritas, de nada me serve. Então, meus irmãos, sem perdão, de nada me serve. E é exatamente aqui que entra o testemunho do meu irmão. O meu irmão viveu a vida sempre muito bem, sempre pavão dourado, né, Jorge? Sempre mostrando elegância, sempre chegando e sendo o centro das atenções. Ele gostava disso, era assim. E ele não sabia que ele poderia ser o centro das atenções exatamente pela forma oposta, isto é, ele poderia ter um testemunho de grande poder, que ele desconhecia. E ele estava caminhando para esse testemunho, ele veio para aqui, para a igreja, ele chorou, eu lembro dele sentado ali chorando, louvando a Deus. A primeira vez que ele me escutou, trazendo a palavra, ele falava, nossa, você me fez chorar, não chora há anos.
aquilo ministrava em mim de uma forma, falando, viu? O Espírito Santo está entrando nele, olha, se alegra. E eu me alegrava, mas às vezes eu nem manifestava aquela alegria para ele, para não assustar, porque às vezes a gente não sabe com o que lida, a gente tem que ter respeito pelo processo dos outros. E às vezes o processo confronta. E esse confronto pode te deixar se sentindo humilhado, se sentindo menor. E você tem que ter essa sensibilidade do Espírito. Você não pode chegar e dar tudo de uma vez. Criança, você não dá a comida toda de uma vez. É um processo. Vamos começar por essa comidinha, por aquela, e ela vai aprendendo a comer o que gosta, o que não gosta. O processo que ele viveu nessa igreja, e eu louvo a Deus por ter sido aqui, foi um processo de conversão que culminou para a glória de Deus no batismo, chegando ao ápice da vida cristã, que é chegar à salvação nos braços do Pai. E eu creio no nome de Jesus, porque aquele olhar, o Espírito que estava nele testificou no meu, que o Pai estava recolhendo ele. Então eu tenho certeza, meu Deus, eu tenho certeza do que eu estou falando para vocês. Quando a gente estiver lá na eternidade, quando a gente estiver louvando aos anjos, a gente vai reconhecer um corpo totalmente modificado, mas a gente vai reconhecer e falar, caraca, Paulo, olha, você era Paulo lá, né? Eu sou a Dalila. Ah lá. E a gente não vai entender. Mas aqui eu preciso testemunhar. Porque, meus irmãos, a gente normalmente diz assim, essa vida é tão curta. O seu irmão só tinha 49 anos, acabados de fazer. Essa vida é tão curta. Eu posso garantir para vocês que a vida não é curta, não. A gente que perde tempo. A vida não é curta, não. Ele viveu 49 anos. Ele teve, no mínimo, 49 vezes por ano oportunidade para fazer alguma coisa. E ele veio fazer agora. A escola de música, para mim, é um presente deixado pelo meu irmão. É um presente para quem participou, para quem ouviu, para quem esteve junto. É um presente. A escola de música é um presente dele para ele mesmo. Porque ele teve a oportunidade de ser ministrado pelos louvores que ele estava ensinando. E ele achava que ele estava ensinando e ele estava sendo ministrado. Você entende como Deus faz? Não é como a gente acha. Deus está agindo e a gente nem... Como assim? Ele teve oportunidade de se reaproximar dos meus pais. Ele teve a oportunidade para voltar para a casa do pai terreno, do mordomo que cuidou dele esse tempo todo. E ele teve a oportunidade de restaurar uma relação paterna que ele havia perdido há anos. Porque meu pai e meu irmão têm um feitio absolutamente igual e eles chocavam. E ele às vezes contava isso até porque eu e meu pai, a gente é teimoso e a gente bate de frente e tal. E ele contava isso como se fosse quase um troféu. Mas o meu irmão não sabia dizer eu te amo. Nunca soube. Antes de vir do Brasil, eu fui profundamente ministrada pelo Senhor e eu achava que, desde que eu nasci, sou mais nova que ele, 10 anos, dá pra ver, né? Eu achava que ele não me amava, assim, que ele gostava mais do meu primo, porque eu e meu primo, a gente tem 1 ano de diferença. Eu achava que ele gostava mais do meu primo, que, enfim, né? Porque ele queria um irmão. E nasceu uma irmã. E ele sempre manifestou isso. E o que eu ouvia dos meus pais, eu creio que eu já compartilhei com algumas pessoas da igreja, era que quando eu nasci, ele falava, ih, é uma menina, joga fora, não quero. Só que aquela palavra dita, sem maldade alguma, marcou a minha infância e adolescência. Então, tudo que eu via o meu irmão fazer para o meu primo, eu considerava que era melhor do que o que ele fazia para mim. E eu comecei a viver uma vida que não funcionava com isso que estava aqui. E eu não conhecia isso que estava aqui na minha infância e adolescência. Eu tive a oportunidade de estar com pessoas no velório do meu irmão, que na época foram meus catequistas, e um deles falou até com o Kleber e falou, nossa, você não tem noção. Ela era a minha melhor adolescente, ela questionava tanto que eu mandava ela para o padre, eu não tinha resposta, tinha que ser para o padre. Porque o Senhor trabalhava em mim, essa paixão que eu tenho pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, por poder trazer e ministrar e ensinar a palavra do Senhor, é algo que nasceu comigo. É um dom gratuito e é meu, e eu quero expandir e doar gratuitamente, porque é isso que o Senhor nos pede. Mas eu vivia com esse peso, com essa falta de perdão. E o Senhor ministrou em mim. Pede você perdão para o teu irmão. Porque você que está pensando isso dele, nunca foi ele que disse isso para você. Então, mais ou menos uns 6 meses antes de voltar para Portugal, eu falei com ele, eu liguei para ele, e eu lembro até do rosto, da expressão que ele fez. Ele falou, você está maluca?
Você está bem? Você vai morrer? Porque eu falei para ele, mano, você pode me perdoar? Aí ele, quê? Para quem não me conhece, eu sou muito chorona, gente. Tô me aguentando muito, porque eu sou muito chorona, tá? Então eu comecei, mano, você desculpa, porque eu sempre pensei que você não me amasse, eu sei que você me ama. Ele, você tá maluca? Você bebeu? Você vai morrer? Tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, não, eu só quero que você me perdoe. Ele, claro que eu te perdoo, você é louca? Claro que eu te amo. Primeira vez, gente. Eu tinha, deixa eu fazer as contas, 35. Primeira vez que eu ouvi meu irmão falando, eu te amo. 35 anos de existência. Ele nunca tinha falado. E ele falou. E eu entendi que era o Espírito Santo de Deus falando. Nisso eu regressei. Ele teve a oportunidade de começar caminhando nessa igreja, de se batizar, de entender, de questionar lá em casa quantos e quantos serões nós fizemos. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo lá? E por que diz isso na Bíblia? E o que diz? Ah, não é bem assim. Não é assim que eu entendo. Eu falei, tá bom, você vai entender. Vezes até que ele falava, então eu vou conversar com o pastor. Eu falei, força, faça favor, converse. Vai e questione mesmo, porque é necessário. Essa curiosidade, esse primeiro amor, sabe? Que a gente vive cantando, eu quero voltar ao primeiro amor, mas a gente esquece o que é o primeiro amor. Essa busca intensa, essa curiosidade, esse ardor, eu querer mais de Deus e nunca me saciar, uma sede que não sacia. A gente não pode perder isso no meio do caminho. A gente tem que seguir querendo, eu quero mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Nunca estamos cheios, porque a gente transborda. Vocês escutaram no louvor? A gente transborda, enche-me até transbordar. Eu preciso transbordar e quando eu transbordo eu não tenho mais, eu tenho que encher de novo. Então eu não posso perder isso. E algures, no meio do caminho, meu irmão começou a perder isso. E eu pensava, meu Deus, e agora? E ali a aparência física dele já tinha mudado. E eu já percebia que existia uma doença, o Senhor já tinha me revelado em oração que Ele iria colocá-lo num leito de um hospital para ter um momento com Ele e para efetivamente ter o meu irmão para si. Eu entendi que esse ter para si era para trazê-lo para nós, que ele iria ser uma potência disseminando a palavra de Deus, com os louvores, com tudo que ele tinha, porque os vídeos que eu revejo dele, ele tinha paixão. Lembra dos Enferrujados? Ele tocando? Sim. Ele tinha paixão, gente. Era uma coisa incrível. E eu pensei, Deus vai fazer a obra, eu vou ver. Eu vou testemunhar junto com meu irmão. Eu tive a oportunidade de ministrar uma vez com meu irmão aqui, tocando. E era tudo o que eu pedia para o Senhor. E aquilo foi derramando amor em mim. Eu só pensava, ok, Senhor, eu quero saber o que vai acontecer. Eu questionava, né? Quem nunca? Senhor, o que vai acontecer? Me fala, o que vai acontecer com meu irmão? É câncer o que ele tem? Não é. Mas em todos os momentos, eu não deixei de acreditar na obra perfeita do Senhor. Aquele que iniciou a boa obra em nós é totalmente fiel para concluir. E foi isso que ocorreu. Aquilo que nós vimos, o processo que nós vimos, meu irmão depois sumiu um pouco da visão de todo mundo, porque ele estava envergonhado com o corpo que ele tinha devido à magreza. Ele era vaidoso, então ele não gostava de se ver assim. Ele muitas vezes manifestava, Dalila, isso não é um corpo de homem não, olha só para isso. Eu falava, calma, vai recuperar, vamos com força, com fé. Todos os dias eu mandava um versículo bíblico para ele, mandava um louvor em seguida, 2, 3 às vezes. Mas em todo esse tempo, aquilo que mais ardia no coração do meu irmão era retomar o relacionamento com a filha, que havia sido perdido por bobagem hoje em dia. E eu me vi como uma ponte para isso. Então, assim que a gente descobriu efetivamente o câncer e a gravidade, eu fui na casa dela, falei com a minha ex-cunhada, que me recebeu, que aceitou que eu estivesse lá falando sobre isso, e eu contei para minha sobrinha. E, obrigada, Sara. No mesmo instante em que eu contei, eu vi amor em forma de lágrima, porque a minha sobrinha chorava. Eu falava, filha, olha, eu não estou te contando isso porque eu acho que você precisa ter pena do teu pai.
Eu estou te contando isso porque você merece o meu respeito, você é sua mãe. E porque ele não deixou de ser seu pai, nunca. Então, estou contando, vou trazer notícias e vocês vão agir da forma que vocês entenderem. No dia seguinte, o meu irmão recebeu uma mensagem da mãe da minha sobrinha, questionando como ele estava e se preocupando. E a partir dali, se retomou uma comunicação que havia sido perdida há uns 5 anos atrás, tempo no qual o meu irmão só via a minha sobrinha passar, mas não falava com ela. Quem é pai, quem é mãe, sabe a dor de não poder falar com o filho. Não é uma dor que a gente possa dizer, o meu filho vai ali, eu não posso falar com ele porque ele está doente, ele não me vê, não me conhece. É a dor de quem tem um misto de orgulho ali e de falta de perdão. E você amar uma pessoa intensamente, olhar para ela, não ter nenhum relacionamento, porque você pensa, há de ter chegado a um ponto, e eu creio nisso, que ele deve ter pensado, por quê? Por que eu não estou falando? O que eu estou fazendo? Que besteira é essa que eu estou fazendo? Mas o inimigo das nossas almas, ele é extremamente ardiloso. Então vinha um orgulho. Não falo porque fulano não fala, não falo porque fulano não me deixa aproximar, não falo porque ela também não quer falar comigo. O que eu falo para vocês hoje é, não percam tempo. O tempo, ele é precioso. Viver em amor é necessário. Não percam tempo, porque o meu irmão partiu para o pai sem ouvir a voz da filha. Mas essa não é uma história triste, não. Porque ele partiu para o pai ouvindo a mãe da filha, perdoando ele e afirmando o amor que a filha sente por ele. A filha não falou porque ela não tinha condições de falar. E eu ouvi ela soluçando do outro lado, ela não falava. Mas ele foi absolutamente perdoado. Vocês querem saber quando? 1 minuto antes de falecer. Vocês querem saber quando? Quando a cor da vida, quando o fôlego de vida do Espírito Santo de Deus não estava completamente nele, estava esvaindo. Eu tive a oportunidade, o presente do Senhor, de estar com ele até o último fôlego de vida. Ele faleceu nos meus braços, completamente rodeado de amor. Aleluia. Totalmente perdoado. Glória a Deus. Gente, em nome de Jesus, não vamos perder tempo. O Senhor nos dá a oportunidade até o último fôlego. Isso a gente sabe. O amor do Senhor, ele não nega. Mas o que a gente está vivendo aqui? A gente está na igreja. Mas quantos de nós aqui dentro temos mágoa de alguém? Não precisa ser nosso irmão aqui, não. Mas a gente profetiza, é o nosso irmão que virá para cá. Quantos de nós temos uma pessoa que agiu conosco de uma forma que a gente não queria, repudiava, que a gente preferia que tivesse sido de outra forma e aquilo machucou e magoou, mas é a nossa verdade, mas eu tenho razão. Deixa a razão de lado. A palavra te diz, se você souber que o seu irmão tem algo contra você, você, por favor, deixa a sua oferta, vai se retratar com o seu irmão e depois volta para ofertar. A palavra não te diz, se você não tiver razão, se você achar que essa não é sua verdade, a palavra te diz, se você souber que o seu irmão tem algo contra você. Você está entendendo o que isso quer dizer? Você pode ter machucado alguém sem você ter percebido? Você pode ter magoado alguém sem você ter percebido? E você nota que a pessoa está diferente com você. Mas você fala, não fiz nada? Não fiz. Eu fiz alguma? Eu não fiz. Então, eu não vou falar. Por que eu tenho que falar com ele? Eu não fiz nada com ele. Está tudo certo. Deve ser impressão minha. Não deixa isso, não. Pergunta, você sentiu a primeira vez que a coisa está diferente? Vai lá e fala assim, meu irmão, está acontecendo alguma coisa? Me perdoa. Mas faz igual o meu irmão. Você está me pedindo perdão? Por que eu não estou entendendo? Não importa, eu estou te pedindo. Me perdoa.
Porque você precisa de perdão para viver como Cristo viveu. Com a mulher adúltera, eles trouxeram lá. Ela tinha adulterado ou não? Tinha. Ela tinha. Logo, ela era culpada ou não? Ela era. Todo mundo em volta, e se vocês atentarem na palavra, a palavra diz que do mais velho para o mais novo, eles foram deixando cair as pedras. Não estava na lei? Cara, era certo. Era lei. Alguém estava agindo errado? Não, senhor. Ela adulterou, ela fez uma coisa horrível. Vamos apedrejar. Em todo momento você não vê Jesus Cristo se alvoroçando, querendo criar com nada. Você lê a Bíblia e te diz, ele estava escrevendo na lei. E no final, ele te diz assim, então, ué, cadê os teus acusadores, mulher? Eu imagino, porque eu sou bem criativa nessas horas, eu imagino a mulher tipo assim, esperando as pedradas. Aí, de repente, ela... E Jesus Cristo fala, ué, mulher, cadê os teus acusadores? Ela, não sei, não está aqui ninguém. Mas ouve a resposta de Jesus. Se ninguém te condenou, eu também não. Vai e não peca mais. A importância da decisão. Eu decido hoje que eu não vou pecar mais. Qual é o pecado que te persegue? Ai, eu não consigo resistir à comida. Se vocês soubessem, ai meu Deus, eu não consigo. Eu tenho aquela porção, mas aquela porção não dá só para mim. Gula é pecado, sabia? Não é só estético. Não é só porque a gente engorda. É porque gula é pecado. E você sabe quando é gula. Porque é excesso. Às vezes você passa mal. Eu passo mal. Se eu encarar a gula como pecado, eu sei que eu não vou fazê-lo mais. Você sabe que aquela irmã... Sabe o que aconteceu com ela? Ai, vamos orar junto. Vamos orar porque a gente precisa falar sobre isso em oração. Não, sabe? Às vezes é maledicência disfarçada de oração. E isso é um perigo. Não deixa, não. Sabe, aquela irmã, então a gente vai orar. A gente não precisa saber o que é. Vamos só orar? Ponto. Porque se você e eu, se nós formos referência de parar o pecado, se a gente for um sinal de trânsito para parou o pecado aqui não entra mais, acabou. Tenha certeza de uma coisa, você vai lutar muito. Você vai lutar muito. O teu corpo às vezes vai, meu Deus, mas a gente luta e a gente vence porque aquele que nos fortalece habita em nós. É na nossa graça, é na nossa fraqueza que o Senhor vem e habita em nós. Ele fala, Paulo, a minha graça te basta, aleluia, pois é na sua fraqueza, sim, que ele pode agir. Glória a Deus. Ele recebeu perdão, ele partiu para o Pai. A gente chora um corpo que a gente amou, a gente toca um corpo gelado que a gente amou, que não tem mais vida. A gente chora sobre isso. Eu tive oportunidade, para a glória de Deus, de ir na igreja católica dos meus pais e onde eu fui educada, louvar o nome do Senhor pela partida do meu irmão. Entendam que isso para muitos católicos a Dalila está totalmente louca. Ela está louvando quando o irmão dela está ali num caixão. Entendam que para muitos o que eu fiz ali é loucura, mas o nosso apóstolo Paulo também nos diz que é pela loucura da pregação que ele se fez tolo com os tolos, que ele se fez sábio para os sábios, e nós temos que agir de acordo com aquilo que o Senhor nos pede. Eu louvei ao Senhor porque eu sei que o meu irmão está na casa do Pai, como eu louvei lá. Eu sei que ele está nos braços do Pai, mas eu não podia deixar de vir aqui e falar para você, não perca tempo. Que o perdão seja um hábito e uma decisão diária, perdoando-se, não esquecendo que é contínuo. Que o perdão seja um hábito e uma decisão diária. Se perdoe a você mesmo todos os dias. Comece por aí, porque tem gente incapaz de perdoar porque não se perdoou. Tem gente que não sabe o poder do perdão porque não sabe se perdoar de algo que viu, viveu, sentiu. Em nome de Jesus, a palavra que eu tenho para você hoje é: se perdoe em primeiro lugar. Em seguida, eu te peço para você olhar ao seu redor e comece a perdoar. Olhe bem ao seu redor e veja
que há pessoas que necessitam de perdão, mas acima de tudo, olhe bem ao seu redor e veja o poder do amor e o poder do perdão. Quando você perdoa, não importa se você tem que dar um motivo. Me perdoa porque eu falei mal de você. E a pessoa nem sabia que você falou mal. Não importa. Só fala, me perdoa. Eu sei que o teu espírito vai entender o que eu estou falando. Me perdoa. Me perdoa pela ausência, me perdoa pelo silêncio, me perdoa porque eu falei demais. Me perdoa, não importa. Não perca tempo. A vida não é curta. Nós que não sabemos trabalhar o tempo. Eu não sei nem dizer para vocês o que foram os meus últimos 4 meses acompanhando isso do meu irmão. Não sei. Eu não sei nem como é que eu arrumei tempo. Para ser franca, eu não sei. Se vocês me perguntarem, eu não sei. Eu sei que eu sentia falta dessa comunhão. Isso eu sei. Que chegava domingo de manhã e eu ouvia o que a gente tinha aqui e eu falava, gente, como eu sinto falta de lá. Mas efetivamente eu vivia correndo. Se você me questionar, eu não tenho o mínimo remorso de tudo que aconteceu com o meu irmão, porque eu sei que eu estive presente, eu sei que eu estive lá, mas acima de tudo, eu sei que eu fui ponte de Deus para a vida dele nesses momentos. Eu perdoei, eu amei, eu servi, eu orei, eu louvei, nós estivemos em culto. Sábado passado, o que existiu naquele quarto foi um culto. Domingo que existiu, nós tínhamos médicos, enfermeiros, auxiliares na porta, assistindo o que estava acontecendo. Porque era um corpo que estava saindo, as pessoas sabiam que naquela cama, 8, o senhor Paulo ia falecer, mas eles não entendiam porque havia louvor naquele quarto. Eles não entendiam por que a gente estava ministrando louvor e adorando a Deus e orando. Eles não entendiam, mas eles vivenciaram. Nós tivemos gente caindo no chão endemoniada. Vocês precisam saber que onde vocês estão, vocês são sal e luz. E vocês não podem se omitir, porque a candeia não é para ficar embaixo, é para iluminar. E nós somos candeias do Senhor. Então a gente precisa dizer, a gente precisa falar, a gente precisa adorar com tudo que a gente tem. Paulo fala da adoração que a gente dá como sacrifício. Só Deus sabe como é difícil. Às vezes a gente vê aquele corpo perdendo a vida. Eu só não mostro imagens para você porque eu quero preservar a imagem que vocês têm do meu irmão. Mas só Deus sabe como é difícil olhar para um homem que eu sempre tive como referência de força e ver que ele estava ali dependente de tudo. Absolutamente tudo. Mas eu entendi que a maior dependência daquele homem era o Senhor. Aleluia. E eu fiquei lá, firme, e dizendo, eu sei que você vai ser salvo. Chegou um ponto que eu dizia, mano, eu sei que eu quero você do meu lado. A gente vai escrever um livro, vai testemunhar do que Deus fez na tua vida. Eu sei que você vai estar do meu lado. Mas o Senhor me lembrou da oração de Jesus. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas que se cumpra a tua vontade acima da minha. A minha vontade era ter o meu irmão até o final dos meus dias. Mas a vontade do Senhor era salvá-lo. E talvez se ele ficasse aqui, ele não seria salvo. Então, em nome de Jesus, você não perca tempo. Em nome de Jesus, você não perca tempo por nada desse mundo. Sai daqui perdoando, ministrando perdão. Antes de sair daqui ministrando perdão, olha para dentro de você e se perdoa. Eu sei que tem gente aqui hoje que está com um peso em cima por falta de perdão, de auto-perdão. Em nome de Jesus. É o Senhor que ministra isso em você. Se perdoe. Em nome de Jesus. Olhe para o lado e se perdoe. Olhe para o lado e perdoe teu irmão. Se você sentir de Deus, você levante e bater com seu irmão e peça perdão. Abrace. Peça perdão. Ame. Porque perdoar é amar. É decidir. E eu decido amar. Em nome de Jesus. Eu te peço hoje que você fique em pé. Em nome de Jesus. Que você entenda que até o último minuto a gente tem essa possibilidade e o Senhor nos oferece isso. Lembre-se de um ladrão na cruz. O Senhor estava crucificado. Tinha 2 ladrões. Um deles zombou e falou, você está aqui? Você não consegue se salvar, não? E nós podemos ter essa atitude, tá? É a decisão que a gente tem. Ou eu decido zombar, ou eu decido crer. Apesar de. Não importa o que aconteça. O outro ladrão, se reconhecendo o pecador, falou, Senhor, primeiro repreendeu o outro. E falou, você não está entendendo que nós estamos aqui porque merecemos e ele não? Cala sua boca.
e olhando para aquele que é nosso irmão, porque Deus deu para ele nos resgatar. Ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Sabe qual foi a resposta que ele ouviu? Ainda hoje estarás comigo. Que na hora em que o Senhor vier nos buscar, a gente possa ouvir isso claramente. Vinde benditos de meu Pai. Ainda hoje estarás comigo. Não perca a oportunidade de perdoar o seu irmão. Em nome de Jesus, olhe para o lado. Em nome de Jesus, olhe para dentro. Se perdoe, perdoe o seu irmão. Em nome de Jesus, não deixe isso virar um arrependimento na sua vida, porque pode virar. A gente não sabe o tempo que a gente tem. O dia virá. E é o Senhor quem sabe. Então, em nome de Jesus, o que eu te peço hoje é que você me acompanhe na oração. Para que você possa se perdoar e perdoar o teu irmão. De novo eu digo, se você sentir de Deus, vá até quem Deus te mostrar e peça perdão. Porque Deus mostra. A Diana escutou a voz. Você se deixe ministrar pelo Espírito Santo também. Se você sentir de Deus, em nome de Jesus, você chegue até a pessoa que o Senhor te mostrar e peça perdão. E o Senhor hoje fará coisas maravilhosas. Pai, no nome de Jesus, nós nos entregamos a Ti hoje de forma completa, Senhor. Nós queremos, Senhor, nos entregar a Ti sem qualquer obstáculo, Senhor. O Senhor nos deu um manual de vida, nós temos a Tua palavra escrita para que a gente possa perceber, para que a gente possa meditar, para que a gente possa conhecer a Tua vontade nas nossas vidas. Ah, Deus, eu sei que o Senhor está ministrando nesses corações hoje, em todos que nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui para Te ouvir, para aprender do Senhor. Nós não estamos aqui para ouvir a voz de alguém em específico, senão a Tua, Senhor. Nós queremos Te reconhecer em cada passo que damos. Nós queremos Te reconhecer em cada atitude que tomamos. E hoje a atitude que nós queremos tomar, Senhor, é a atitude de nos perdoarmos em primeiro lugar. De liberarmos sobre nós o perdão que o Senhor já nos deu quando nos chamou para Ti. Pai, o Senhor diz que o Senhor não se lembra mais dos nossos pecados, que joga no mar do esquecimento. Quem somos nós para continuar, Senhor, acreditando que o nosso pecado é maior que o Senhor, Pai? Em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, perdoar aquilo que nós fizemos e que nós não sabemos, às vezes por ignorância, Senhor. Às vezes por ignorância nós fizemos, Senhor, mas hoje, Pai, hoje, Senhor, o Senhor nos dá o Teu Santo Espírito de entendimento. E o Senhor nos mostra que nós precisamos perdoar, Senhor. O Senhor nos mostra que nós precisamos agir. Que o perdão é uma atitude de amor, Senhor, e nós queremos viver no Teu amor, Senhor, porque é nele que nós cremos. É nele que nós crescemos. Oh, Senhor, em nome de Jesus, revela-nos, Senhor, quem precisa do nosso perdão e a quem nós precisamos perdoar. Nos mostra, Senhor. Nos dá ousadia e coragem para a gente ir até essa pessoa. Restaura relacionamento, Senhor, no nome de Jesus. Restaura os nossos corações quebrados, Senhor, no nome de Jesus. Restaura o nosso percurso, que a gente não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, mas que a gente ouça a Tua voz nos dizendo: este é o caminho. E isso foi promessa que o Senhor nos fez. Pai, no nome de Jesus, nós queremos Te agradecer pela vida dessa igreja, pela vida desses irmãos, Senhor. Nós queremos Te agradecer pela salvação do meu irmão, Senhor. Que o testemunho dele alcance nações, Senhor, no nome de Jesus. Que esse testemunho, Senhor, de perdão, de caminho, Senhor, de liberação de tudo aquilo que é vida humana, que nós nos despamos do velho homem, Senhor, e que nós nos revistamos do novo homem. Ah, Deus, o Teu batismo, ele é único. Nós não precisamos de outra coisa para sermos selados com o Espírito Santo de Deus, Pai. O Teu Santo Espírito nos mostra o caminho, Senhor, e nós não queremos andar longe. Nós queremos andar nesse caminho. Senhor, que a gente recuse o pecado quando ele bate à nossa porta. Que a gente, Senhor, tenha o nosso coração ensinável para escutar o que o Senhor nos diz. Pai, no nome de Jesus, que a gente seja quebrantado em todas as coisas que a gente acha que é suficiente para entendermos a dependência que temos de Ti, Senhor. Que o Teu Santo Espírito ministre aos nossos corações, Senhor. Que a gente transborde, porque a gente está cheio do Senhor. Que a nossa boca abençoe, que a nossa boca perdoe, que a nossa boca dê
ânimo, Senhor, a quem não tem. Pai, no nome de Jesus, o Senhor nos disse que nós faríamos coisas maiores do que as que o Senhor fez. O Senhor disse que nós imporíamos mãos e que doenças seriam curadas. Pai, no nome de Jesus, eu libero a cura hoje, no nome de Jesus nesse lugar. Pai, no nome de Jesus, doenças que a gente nem sabia existirem, Pai, no nome de Jesus, serão curadas, no nome de Jesus, porque nós temos poder que vem dos céus, nós temos a sabedoria que vem do alto. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te entregar a nossa vida, tanto física quanto espiritual, Pai, e nós te pedimos, venha com o teu bálsamo, venha com a tua cura, venha com a tua ministração sobre nós. Pai, no nome de Jesus, que a gente decida e não revolte, que a gente não volte atrás em rigorosamente nada, que a gente saiba aquilo que o Senhor ministrou em nós. E é por isso, Senhor, que nós seguimos e prosseguimos para o alvo, que é a soberana vontade de Cristo Jesus, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Nós sabemos o que o Senhor tem feito. Pai, no nome de Jesus, quebranta pessoas aqui hoje, porque eu sei que o Senhor está chamando o Senhor. No nome de Jesus, eu sei que o Senhor está chamando ao perdão. Pai, no nome de Jesus, que caia por terra todo o grilhão em nome de Jesus. No nome de Jesus, eu creio que o Senhor está fazendo uma grande obra e nós não podemos parar. E nós não vamos parar. Nós não estamos aqui, Senhor, para sermos vistos. Nós estamos aqui para nos humilhar no teu altar. Nós estamos aqui para servir, Senhor. Nós estamos aqui para ministrar aquilo que o Senhor já ministrou em nós. Ah, Deus. Ah, Deus, o teu Santo Espírito paira sobre esse lugar. Ah, Senhor, transforma a vida, Senhor. Transforma corações, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Que o teu Santo Espírito venha consolar. Que o teu Santo Espírito venha encher. Que o teu Santo Espírito faça transbordar. Que o teu Santo Espírito console. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Senhor. A festa do céu quando um pecador se arrepende. Ah, Jesus, nós queremos viver isso. No nome de Jesus, se você ainda não é do Senhor, se você ainda não se rendeu a Ele, em nome de Jesus, decida isso hoje. Ah, você não sabe, mas o Senhor tem algo preparado para ti. Ah, você não sabe, mas o Senhor quer te dar mais. O Senhor quer te dar mais. Não se recuse. Não se recuse no nome de Jesus. Não se recuse no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui só para te louvar. É por ti, Senhor, é para te adorar, Pai. Recebe a nossa adoração. Recebe, Senhor, aquilo que nós temos e às vezes não sabemos falar. Recebe, Senhor, aquilo que nós dizemos com lágrimas. Recebe, Senhor, aquilo que às vezes nós dizemos chorando no nosso quarto. A tua palavra nos garante que o teu Santo Espírito intercede por nós, que nós não sabemos orar. Hoje, Pai, nós te entregamos aquilo que nós não sabemos colocar nas tuas mãos. Aquilo que nós temos vergonha de nomear. Seja o que for, você se perdoe e perdoe o seu irmão. Não perca tempo, porque o dono dos teus dias, ele está te vendo e ele está te dizendo, não perca tempo. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Aleluia. Aleluia.